Pare por um segundo e olhe ao seu redor. O mundo parece estar caminhando rápido para um abismo. E se eu te dissesse que o motor que impulsiona esse caos não foi ligado ontem? Muitos cristãos estão olhando para o futuro com medo de um chip, de uma marca, de um líder político. Eles estão certos em vigiar, mas errados na direção. O inimigo não está apenas chegando, ele já está aqui operando nas sombras há mais de 2000 anos. O que você chama de modernidade, a Bíblia chama de um espírito antigo. E hoje nós vamos desmascarar a sua origem. Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal Ide e Pregai. Hoje iniciamos a série O Rastro da Besta. E este primeiro episódio é o alicerce de tudo. Se você não entender o que aconteceu no passado, jamais entenderá o que está acontecendo agora com a inteligência artificial. A tese é simples. O espírito do anticristo não é primariamente uma pessoa, é uma ideia. A ideia mais antiga e perigosa da história da humanidade. A mesma ideia que derrubou Adão, a ideia de que o homem pode ser o seu próprio Deus. Antes dos gregos, antes de Roma, a primeira filosofia do anticristo foi pregada no Éden, Gênesis 3, versículo 5. A serpente diz à mulher: No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus. Este é o DNA de todo espírito anticristo. É a promessa da autonomia. A promessa de que você não precisa de um Criador para te dizer o que é certo ou errado. Você pode definir sua própria verdade. Foi essa ideia que quebrou o mundo. E foi essa mesma ideia, esse mesmo espírito, que os apóstolos viram ressurgir com força total milênios depois. Milhares de anos depois do Éden, na Grécia, essa semente encontrou um solo fértil. O homem voltou a ser o centro de tudo. O filósofo Protágoras resumiu: o espírito da época. O homem é a medida de todas as coisas. Se o homem é a medida, Deus é opcional. Se o homem é a medida, a moral é relativa. O que é certo para você pode não ser certo para mim, mas não parou aí. O espírito do anticristo se dividiu em duas grandes mentiras filosóficas que dominam o mundo até hoje. Epicuro ensinava que os deuses até poderiam existir, mas eles estavam tão distantes em seu próprio mundo que não se importavam nem um pouco com os humanos. O lema era: coma, beba e seja feliz, pois amanhã morreremos. Esse é o espírito do anticristo que diz: Deus não se importa com você. Jesus foi só um homem. Não existe julgamento, não existe pecado, apenas viva o agora. É o espírito da indiferença espiritual. Do outro lado vinham os estoicos. Eles diziam que o universo era governado por uma razão divina, o Logos, e que o homem bom era aquele que vivia de acordo com essa razão. A salvação para o estoico não vinha de um salvador. Vinha de dentro do autocontrole, da autossuficiência. Esse é o espírito do anticristo que diz: eu sou forte, eu me basto, eu sou o capitão da minha alma. É o espírito da autoajuda, que nega a nossa necessidade de graça e de um salvador. Veja que perigo. Uma filosofia fez Deus irrelevante, epicurismo. A outra fez o homem ser seu próprio salvador, estoicismo. O que era filosofia na Grécia virou lei em Roma. O espírito do anticristo agora tinha um exército. Os imperadores romanos não eram apenas líderes, eles eram deuses. Em todo o império, o grito era Caesar Kyrios, César é Senhor. Quando os cristãos primitivos em amor diziam não e Iesous Kyrios, Jesus é o Senhor, eles não estavam fazendo apenas uma declaração religiosa. Era uma declaração política de alta traição. Eles eram mortos não por adorarem a Jesus, mas por se recusarem a adorar o homem que se dizia Deus. E aqui vemos uma prévia assustadora de Apocalipse 13. Você sabia que para fazer comércio em muitas cidades romanas, você precisava de um libellus, um certificado provando que você tinha queimado incenso e sacrificado ao imperador? Mas o espírito do anticristo percebeu que a perseguição estava, na verdade, fortalecendo a igreja.
Ele precisava de uma nova tática, a infiltração. Foi aí que surgiu o gnosticismo. Eles chegavam como irmãos, mas traziam uma sabedoria superior. Gnosis. Eles diziam: nós concordamos com os estoicos. A matéria é má, o espírito é bom. Por isso Jesus não pode ter vindo em carne. Ele era um fantasma iluminado, um filósofo. E é aí que o apóstolo João se levanta e grita em 1 João 4,3. Este é o espírito do anticristo. Por quê? Porque se Jesus não veio em carne, não houve sangue. E se não houve sangue, não há perdão. Eles estavam transformando o Cordeiro de Deus em apenas mais um filósofo grego. O cenário estava pronto. O espírito do anticristo provou que podia operar de 3 formas: pela filosofia, tornando o homem Deus; pelo poder, exigindo adoração através do Estado, como em Roma; pela heresia, corrompendo a verdade por dentro, como no gnosticismo. Mas o que aconteceu quando o Império Romano parou de lutar contra a Igreja e decidiu se juntar a ela? O que aconteceu quando Constantino tornou o cristianismo a religião do poder? O espírito do anticristo não foi derrotado, ele foi batizado. E foi aí que ele encontrou o esconderijo perfeito de onde governaria por 1000 anos. No próximo episódio, o trono usurpado, a Idade das Trevas.